Igreja, Gerados pela Graça e Life by Grace Church apresentam os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. Esta semana estaremos estudando, através do Salmo 23, a ação dos 7 Espíritos de Deus, que é a ação completa do Espírito Santo em cada área da nossa vida. Receba essa revelação em nome de Jesus Cristo. Os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar o versículo 4, aonde veremos a 5ª manifestação do Espírito Santo, que é Jeová Shammah, Jeová Shammah, ou Yahweh Shammah, Yahvé Shammah. O Senhor está ali. A primeira vez que vemos este nome, em Ezequiel 48:35, foi utilizado este nome, o Senhor está ali. Aqui nós podemos ver no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que nesse texto do Antigo Testamento, Jeová Shammah, o Senhor está ali. Em todo o Antigo Testamento, vemos a ação do Pai agindo na história. Como o homem havia pecado, então o homem estava contaminado. Deus agia em favor deles. Deus era como um círculo de fogo ao seu redor, Zacarias 2:5. O Espírito Santo vinha sobre, ali ou aqui, e um profeta, e um rei. Mas essa unção vinha sobre, não entrava dentro. Foi preciso que o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário e derramasse o seu sangue. Foi preciso que Ele nos limpasse pelo seu sangue, através da pregação do Evangelho, do arrependimento e da purificação dos pecados, para que depois, ali em Pentecostes, o Espírito Santo pudesse descer e estar agora batizando com o Espírito Santo, não é? Você veja que em João 20, a primeira coisa que Jesus Cristo fez, após ressuscitar, Ele soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Isso foi logo após a sua ressurreição. Ele já havia derramado o seu sangue. E com esse Espírito Santo, eles tiveram força para orar até o Pentecostes, que é 50 dias. Olha, 7 semanas eles ficaram em oração ali, e então caiu sobre eles a unção do Espírito Santo. Podemos ver que essa dispensação aqui do Antigo Testamento, Deus agia em favor de Israel do lado de fora. Deus que foi traído ali no Jardim do Éden, não desistiu do homem. Ele diz que da semente da mulher viria um que desfaria as obras do diabo, que pisaria na cabeça da serpente. Podemos ver nessa dispensação do Pai, embora os 3 sempre trabalhem juntos. Podemos ver em Gênesis capítulo 1 que ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo se movia sobre a face do abismo, e quando foi dito a palavra, então o Espírito Santo criou. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, logo no início da Bíblia, eles trabalhando juntos. São 3 pessoas distintas, mas é um só Deus. Aqui está, tudo foi feito pela palavra. Depois foi deformado, Jesus tomou um corpo de carne, sendo a palavra, veio neste mundo. Olha o que nós vemos aqui em João 1, versículo 14. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós vemos o Emanuel, o Deus conosco. Se podemos ver ali no Salmo 23, o Senhor está ali, agora podemos ver o Senhor está aqui. Quem quisesse ver o Senhor na dispensação do Filho, deveria estar onde Jesus estava, ali na Galileia, na Judeia. Por qual cidade ele estivesse passando, você ia até ele e tocava nas suas vestes, seria curado. Então essa dispensação do Filho, que vem desde o nascimento no ventre de Maria até a sua ressurreição, então temos a dispensação do Filho, que é a dispensação do Emanuel. Então ele estava aqui para, debaixo da lei, cumprir com a lei e pagar pelos nossos pecados. Aqui vemos sem dúvida que o mesmo Jeová Shammah que estava lá em Salmo 23, dizendo o Senhor está ali, agora aqui nós podemos dizer, ele está aqui. Agora, uma dispensação muito superior a esta é a que nós podemos ver nos últimos dias, que é a dispensação do Espírito Santo. Embora os 3 trabalhem juntos, mas podemos ver o que Jesus Cristo fala ali em João 14. Ele está para
partir dessa terra, morrer, e ali no Getsemane, dando as últimas instruções para os discípulos, ele diz: olha, o Espírito Santo, ele está com vocês, mas em breve ele estará em vocês. Isso está em João 14:17. Haveria uma dispensação superior, aonde o Espírito Santo, que é citado no Salmo 23, o Senhor está ali. Agora ele estava em Jesus, não é? Ele estava apenas em Jesus, o Espírito Santo, mas quando ele morreu na cruz do Calvário, o Espírito Santo agora pode habitar em todos os cristãos, todo o seu corpo. Isso é maravilhoso. Todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, o Espírito Santo entra nele. Agora podemos ver a dispensação. Cristo está ali, em Salmo 23. Depois, Cristo está na Galileia, está aqui. Agora, Cristo está em mim. Esse é um mistério que esteve oculto a Abraão, a Daniel. É uma dispensação superior à dispensação do Espírito. Essa dispensação da plenitude dos tempos, que é Colossenses 1:7. Cristo em nós, esperança da glória. Poucos cristãos têm essa revelação. Eles ainda estão ou na dispensação do Pai, estão na dispensação errada, né? Tentando derrubar a muralha de Jericó, tentando comprar o sabonete de Israel, o suco de uva que veio de Jerusalém, o manto de Elias, comprar e trazer de longe, como se tivesse o Senhor disse, olha lá em João 4, né? Olha, o Espírito Santo não está nem aqui, nem ali, nem nesse monte, nem naquele. O Senhor está no nosso espírito. O Senhor está habitando em nosso espírito. Muitos ainda estão na dispensação do Pai, têm uma fé ainda como de Tomé, querem ver, tocar, comprar um objeto, né? Levar para casa uma rosa milagrosa, uma água do Rio Jordão. Eles ainda estão meninos, ainda estão na dispensação lá do Antigo Testamento, de vivendo por vista. É uma dispensação onde Deus se manifestava no visível, com a nuvem de fogo, caía fogo do céu, caía maná do céu. Era uma manifestação física, porque o homem não tinha o Espírito Santo dentro dele. Então, era uma manifestação mais física. Quando Jesus veio na Galileia, nós podemos ver que além de física, havia a manifestação da alma. Pedro colocava a sua esperança, a sua confissão em Jesus. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está uma revelação. Ele disse: olha, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, não. Foi meu Pai que te revelou. Aqui nós temos então um envolvimento emocional, um envolvimento de amor, aonde Zaqueu rompe com a sua vida de roubo e vai a seguir Jesus, aonde o sacerdote Nicodemos vai à noite falar com o Senhor, fazer perguntas, onde um centurião vai ali clamar pelo servo dele, né? Onde vemos João colocando a sua cabeça no peito de Jesus. Então, o que nós podemos ver aqui na dispensação do Filho é que além da matéria, né? E que podemos ver milagres acontecendo em cima de objetos e acontecimentos históricos, podemos ver o amor, né? Podemos ver o abraço, podemos ver o toque das mãos, podemos olhar nos olhos. Aqui houve um ápice, né? Na comunhão de Deus com os homens. Começou lá na infância, Deus operando de fora, agora está frente a frente. E a dispensação do Espírito, ele vem habitar dentro de nós. E aí temos a plenitude, aonde ele vai nos ensinar de dentro para fora, nos ungir, nos fortalecer, mudar-nos completamente, colocando cada vez mais paz, amor, alegria. Ele vai fazer uma faxina, ou ele vai tirar agora onde havia medo, aonde havia impureza, onde havia pensamentos e fortalezas, né, colocadas desde a queda. Em 2 Coríntios capítulo 11 diz que há fortalezas colocadas na mente do homem criando imaginação. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o entendimento estava cegado, por quê? Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O homem estava contaminado. Ele não conseguia perceber as realidades espirituais como realmente são, criado originalmente. Mas por causa da contaminação, o inimigo colocava o prisma dele, a ótica dele. O homem sempre via tudo com medo, né, como uma ameaça. Mesmo Saul ungido, ele tinha medo de Golias, se escondia. Então o homem não tinha uma lucidez, uma clareza. Mas agora o Espírito Santo vem, diz 1 Coríntios capítulo 2, do 12 ao 14, que ele vem para revelar as coisas que temos recebido em Cristo.
O Espírito Santo vem para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. Quando falamos em Cristo em nós, esperança da glória, é uma dispensação que a grande maioria das igrejas não praticam, não estudam. Cristo em nós, nós em Cristo. Nós como corpo de Cristo, embaixadores celestiais, como alguém separado para Deus, que vai agora tomar a sua cruz, renunciar à sua carne, renunciar ao pecado, renunciar ao mundanismo. Isso é um envolvimento cada vez mais profundo. Aquele que mais é dado, mais é pedido, porque é uma dispensação mais profunda, muito mais profunda. Cristo em nós, esperança da glória. E quando nós lemos a Bíblia com este prisma, nós começamos a ver que alguns versículos começam a fazer um sentido muito maior, mais amplo. Quando você lê ali em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Se você compreende que Cristo está em nós, e que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes, como diz Efésios 2:6, quando você compreende que olhando para Jesus é ter a revelação de quem Ele é em nós e de que Ele é através de nós. Nada é maior do que Cristo em nós e através de nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós em vão. Aqui, 1 João 5:4-5. E Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Vemos que quando entendemos que Cristo está em nós, olhando firmemente para Jesus, significa revelação no Espírito de que Ele em nós e através de nós é maior do que tudo neste mundo. Ele edificando a nossa fé. Autor, esclarecendo, alimentando a nossa fé. E consumador é aquele que confirma, consuma. É aquele que faz aparecer no visível o resultado das nossas orações, imposição de mãos, evangelismo, profecia, na unção de direção do Espírito, de acordo com a sua palavra, segundo a nossa comunhão atual. Em Romanos 14:23 diz que tudo que não é de fé é pecado. Não é algo feito pedras em pães na carne, não. É na unção de direção do Espírito. Jesus lá em João 5, versículo 19 e também 30 diz: olha, eu não falo nada senão aquilo que eu ouço meu Pai, e eu não faço nada senão aquilo que Ele me revela. Então essa dispensação de andar com Ele, novidade de vida, não velhice de letra, é uma surpresa, porque você está andando com o Senhor, Ele te revela. Você vai ser guiado pelo próprio Senhor. Em Romanos 8:14, que todos que são guiados pelo Espírito são realmente filhos de Deus. Aqui está. Quando você vai ler então Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, não é algo místico, como se você tivesse que olhar para o trono de Deus lá no céu e ver Jesus sentado. Não é algo assim que você tem que forçar a sua mente para tentar ver. Então, olhando para Jesus significa percebendo, meditando que Ele, a sua presença em você e através da sua vida é maior do que tudo neste mundo, todas as doenças, tanto que Ele diz curai os enfermos que houver naquela cidade, maior que qualquer crise, maior que qualquer feitiçaria, potestades, principados, maior que tudo isso é a luz que está em você. Em João 5 diz que as trevas não prevalecem sobre a luz, nem compreendem e nem prevalecem. Vemos que a presença do Senhor em nós, percebida, medite no grande amor de Deus na sua vida. Salmo 107:43. Essa dispensação como uma chave para que nós possamos perceber agora Deus em nós, operando uma restauração de dentro para fora, operando através de nós de uma maneira soberana, onipotente, operando Deus quem impedirá. Isaías 43:13. Trata então de uma aliança superior com superiores promessas e superiores recursos, porque agora nós temos Ele em nós, o que Ele é, o que Ele tem, o que Ele sabe, o que Ele pode. A presença dEle em nós, agora fluindo, como diz João 7:38, rios de água viva. Agora a presença dEle está fluindo de dentro para fora, o que Ele pode. Então veja que obras são essas. Em João 14:12 diz: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. A presença dEle nessa dispensação, nós como corpo de Cristo, liberando o seu Espírito, vemos o potencial máximo. Jesus Cristo morreu e derramou o seu sangue para que o Espírito viesse habitar em nós e fluir através de nós. Então a morte de Jesus Cristo paga pelas obras da queda, pelos pecados,
para que agora o Espírito Santo possa aplicar os efeitos do Calvário, a lei do Espírito de vida. Então Jesus levou as enfermidades, toda a angústia, tudo que nos tira a paz, toda a maldição. Ele levou na cruz o domínio do pecado, o amor do pecado. Ele levou a cegueira espiritual, a morte espiritual, para que agora o Espírito Santo possa estar através de nós, curando enfermos, libertando os cativos, consolando os tristes. A gente coloca a mão sobre as pessoas, elas ficam cheias do Espírito Santo. As pessoas serão evangelizadas e a eficácia do Espírito Santo vai convencê-las, convertê-las e enchê-las do Espírito Santo. O que vemos então nessa nova dispensação é o potencial de Deus. Por isso que ele diz, olhando firmemente para Jesus. Pedro, quando olhou para Jesus, Jesus estava fora dele. Ele olhou sobre as ondas, ele olhou para Jesus e logo olhou para as ondas e afundou. Mas hoje nós podemos ter uma revelação muito maior que Pedro teve. Muitos dizem, eu queria tanto que Jesus estivesse na minha frente como no tempo de Pedro. Pedro via ele, tocava nele. Isso é uma revelação muito limitada. Jesus estava do lado de fora, ele podia tocar, conversar, ver, mas hoje o Senhor habita dentro de nós. Isso é uma dispensação muito superior, onde ele revela o seu coração a nós através de nós. Essa dispensação, nós temos muito mais de Deus do que Pedro tinha quando olhou Jesus em cima do mar. Hoje nós estamos recebendo esse espírito de fé que é mesclado com o nosso espírito. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com ele no espírito. E nos torna. Em 1 João 4,17 diz que assim como Cristo é, nós somos nesta terra. Em 2 Pedro capítulo 1, ali no versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos a natureza divina e através dela escapamos dos pecados, tentações e corrupções dessa terra. Então a presença do Senhor, ela vem habitar em nós e muda-nos. Nos dá o DNA de Deus, a mente de Deus, como diz 1 Coríntios 2. Nos muda. Em 2 Coríntios capítulo 5, do 17 ao 21, diz que tudo se fez novo e que hoje somos justiça de Deus. Aqui o que nós vemos é que temos mais do que Pedro, que olhava para Jesus do lado de fora. Nós temos a revelação de quem ele é em nós e de quem nós somos nele, e isso é uma revelação que gera em nós uma fé, uma ousadia, uma convicção muito maior e também obras extraordinárias. Pedro, enquanto Jesus estava com ele, era inconstante, mas quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, a presença do Senhor ali foi soprada sobre ele em João 20, e depois em Atos 2 veio como línguas de fogo. Nós podemos ver que na primeira pregação de Pedro, aquele Pedro que estava escondido, com medo, assim que Jesus morreu, agora, e até voltou a pescar, né? Agora ele na primeira pregação, milhares de pessoas receberam Jesus, os fariseus vieram, tentaram matá-lo. Ele dormiu tranquilo, não teve medo. Assim que ele saiu da prisão, ele continuou pregando com ousadia, não tinha mais medo. Então, o caráter de Pedro foi mudado pela presença do Senhor. Muitos pastores fazem um grande desserviço para o reino, vendendo objetos, levando as pessoas para a dispensação lá do Antigo Testamento. E nem lá vendia, né? Mas eu estou dizendo, tentando, estou ajudando a fé, dando assistência à fé com objetos visíveis. Não. A fé do Novo Testamento não é a fé de tocar objetos visíveis. 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. E Hebreus 11,1 diz a fé é a certeza daquilo que não se vê. Portanto, o Senhor não quer que você coloque a fé num objeto ungido. Isso não ajuda a fé. Isso cria uma fé mística, uma fé infantil, uma fé que não é dessa dispensação. Esta fé, ela é reprovada para a salvação, porque a fé é apenas para receber algo. Mas não é uma fé no Senhor, não é uma fé a qual Jesus morreu, ressuscitou e deu o seu Espírito Santo. Muitos estão então na dispensação do ver, tocar, a dispensação anterior. Outros querem achar que se eles se batizarem no Rio Jordão terão mais unção, se subirem naquele monte, eles estão na dispensação da alma. Eles acham que certas localidades têm mais unção e querem ver Jesus, querem ver anjos. O homem quer ver quer ver Deus na carne, ele quer ver Deus na alma, ele quer ter visões na carne, mas o Senhor quer se revelar ao nosso espírito. Então muitos têm a fé do Antigo Testamento, outros têm a fé de que tocando vou fazer aqui um corredor, você vai tocar na orla do vestido de Jesus, você vai tacar uma pedra no Golias. Sabe, amado, isso não é a dispensação que nós estamos. Cristo em nós, esperança da glória,
Nós temos muito mais pela fé, pela presença dele. E Jesus estava procurando ensinar isso aos seus discípulos enquanto estava aqui. Quando ele falou com a figueira, lá em Marcos 11, 3 e 24, ela secou desde a raiz, eles ficaram admirados. E a palavra que Jesus usa ali é: tenha fé do tipo de Deus. Ele disse: se você falar e não duvidar no seu coração, o que você disser será como você disser. Ele estava falando de uma nova dispensação, Cristo em nós, esperança da glória, aonde a presença do Senhor estaria no nosso coração e fluindo através dos nossos lábios. Como diz 2 Coríntios 4,13, temos esse mesmo espírito de fé, por isso falamos. Olha a diferença entre Josué e Caleb e aquele povo que estava no deserto. A sua palavra. A fé sem obras é morta. Como podemos saber a fé de uma pessoa? A boca fala, o coração está cheio. A palavra de Josué e Caleb eram palavras de fé, por isso eles tinham fé. Quem tem fé tem a palavra da fé. Quem não tem fé não tem a palavra da fé e ainda vai contra a palavra da fé, diz que é nova era, diz que é coisa do diabo. Isso é uma blasfêmia. Mas o que vemos, meus amados e queridos irmãos, é que Jesus estava procurando ensiná-los uma nova dispensação, aonde eles estavam como gatinhos assustados. Eles estavam com medo. E Jesus: olha, eu vou habitar dentro do coração de vocês. Eles não podiam compreender isso. Tanto que ele explica em Marcos 4 sobre a parábola da semente, que a palavra de Deus cai em vários tipos de solo, que aquele que crê e guarda a palavra no coração é terra boa que frutifica. E logo após ele dar esse sermão sobre a palavra no coração, e que aquele que realmente mantém essa palavra vai frutificar, acontece uma tempestade no mar, aqui em Marcos 4, do 35 ao 41. E eles ficam todos assustados. E eles chegam: Jesus, o Senhor não se importa que nós estamos morrendo, que nós vamos afogar. Eles achavam que isso é fé. Tem muita gente que acha: ai, meu Jesusinho, eu estou morrendo, ai, eu estou desesperado. Eles acham que isso é fé do Novo Testamento. Jesus não chamou isso de fé. Ele disse: vocês não creem? Cremos, nós estamos aqui clamando ao Senhor desesperados. Ele disse: não, a fé que eu esperava de vocês é esta: mar, cala-te, ondas, fiquem quietas, vento, acalme-se. Eles: vocês ainda não têm fé? Vocês são tímidos? A fé que ele esperava dos discípulos, a fé que ele estava ensinando, a fé do Novo Testamento, a fé dessa dispensação, Cristo em nós, esperança da glória, é esta fé que crê no coração, Romanos 10, 9 e 10, e fala com a sua boca. Não está completo se só fala com a boca ou se só crê no coração, mas está completo crendo no coração, porque está enchendo da palavra, né? Da presença, da revelação, da comunhão com Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo, e está falando com a sua boca. Aqui ele estava dizendo: olha, menos do que isso não é a fé que eu estou falando. Fé não é ficar gritando aqui para mim. Fé não é estar desesperado em cada luta, é um piripaque. Fé não é estar dizendo: Senhor, me socorra, me acuda. Não. Fé é crer que eu estou com você e manifestar o domínio de Deus sobre a febre, sobre os efeitos da queda. Eu já não dei autoridade para vocês? Agora manifesta a autoridade sobre tudo aquilo que não é a vontade de Deus, tudo aquilo que eu levei na cruz do Calvário. Isto não é mandar em Deus, nem usurpar o lugar de Deus. Não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu e nos enviou e nos ungiu. João 15, 16. Foi ele que nos fez embaixadores celestiais, 1 Pedro 2,9, para revelarmos as suas grandezas. Nós somos o seu corpo, embaixadores celestiais, a boca de Deus, embaixadores celestiais. Através da nossa boca, o Espírito flui. Ele diz: naquela hora não será vocês, mas é o Espírito Santo falando em vocês. Tanto que em Gálatas 2,20, no original grego, diz assim: a fé que eu tenho, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho. Não é a fé humana no Filho, é o dom, é a fé do Filho, a mesma fé que Jesus tinha. Agora o Espírito está em nós. É a fé do Filho, é a fé que não falha. É a fé que Jesus tinha quando ele curava leprosos, amém? Ele diz: a fé do Filho de Deus, essa mesma fé. Podemos ver que isto é um mistério que poucos têm desvendado. Por quê? A Bíblia diz que os mistérios de Deus são revelados aos amigos íntimos. Aquele que tem um coração limpo vai receber esses mistérios. Mas como hoje nós temos um envolvimento muito superficial, os cristãos hoje têm muitas distrações, muito pouco tempo. Podemos ver em Atos dos Apóstolos que eles estavam sempre se reunindo, meditando na palavra, renovando a sua mente. Então eles tinham revelações profundas. O Espírito estava ali reinando, não era a carne. Uma mente espiritual renovada, ela percebe as revelações de Deus. Agora,
Essas revelações são para as pessoas espirituais. O homem nasce na carne, recebe o Senhor Jesus Cristo, agora ele entra na dimensão do Espírito. À medida que ele entra na dimensão do Espírito, ele entra na dimensão das revelações. Nós podemos ver que isto é básico, menos do que isso é morte. Olha como os fariseus estudavam a Bíblia e não tinham revelação. Porque o coração deles era mau. Um coração mau não achará Deus, mesmo procurando, porque não é por investigação intelectual. Aí gera seita, gera religião dos homens. Mas relacionamento com Deus só é possível ao humilde. Deus revela aos humildes e oculta aqueles que pensam que são sábios. O que vemos é que essas revelações, Cristo em nós, Príncipe da Glória, hoje é rara. Há muitos cegos guiando cego em cima do altar. Isto é, Satanás transfigura em anjo de luz, os apóstolos também pregam a Jesus vendendo objetos. A casa ali é um comércio, tudo é venda, é cantina é venda, é bazar é venda, é retiro pago, é culto pago, é jantar pago, é festa junina paga, é festa de Halloween pago, é curso sobre curso. Acaba um curso, começa outro curso, acaba um seminário, começa outro seminário com inscrições. Aí convida o preletor com inscrições pagas. Isso mostra o quê? Que não é dispensação do Espírito. O Senhor diz ali, pode ver, Mateus 10:8, de graça receber, de graça dai. Ele fez uma zorraga e proibiu venda na casa dele. Então onde há comércio não está o Espírito do Senhor. O Espírito Santo se entristece e retira. Aí o que temos ali é mamon. Então tem muita gente que está sendo guiada por cegos, porque não tem mais comércio quando compreendemos Cristo em nós, Príncipe da Glória. Quando compreendemos que quando Cristo morreu, rasgou o véu de cima e embaixo. E nós temos livre acesso, todos nós somos reis e sacerdotes, todos nós temos acesso ao Pai diretamente, sem intermediários, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único intermediário. O Espírito Santo testifica isso no nosso coração. Quando nós compreendemos que Jesus rompeu o véu, que não tem que pagar nada para ser abençoado, que não tem que comprar nada para ser abençoado. Efésios 1:3, que nós já somos abençoados. Por que eles mataram o Senhor Jesus Cristo? Os fariseus, os saduceus, por inveja. Por quê? Porque o povo estava seguindo a Jesus, Jesus era tudo de graça, e no templo lá tudo era comercializado. Eles falaram, ele vai tomar o nosso lugar. Então, por ganância, por avareza, eles tinham inveja e mataram Jesus. Hoje é a mesma coisa. Eles foram lá costurar o véu, eles disseram, tem que pagar tanto para ser abençoado. Lembra que Judas falou, quanto você me dá para me te dar Jesus para você? Ele falou isso para os religiosos. Não tem que dar nada, de graça receber, de graça dai. Hoje nós ofertamos na obra de Deus por amor. Tem galardão, mas não tem que dar dinheiro para ser abençoado. Você já é abençoado, você já é herdeiro em Cristo. 2 Coríntios 8:9 diz que Ele nos fez prósperos. É a semeadura dele que dá a nossa colheita. O que nós semeamos multiplica, alcança vidas, mas não é o que nós semeamos que nós colhemos. Nós colhemos, quem redimiu a nossa vida financeira foi Jesus. Nós colhemos o que Cristo, que era o grão de trigo, morreu e germinou. Assim como Deus disse a Israel, vocês vão tomar uma terra que vocês não semearam, vocês não colheram, vão colher de graça. Isso é um símbolo da graça. Não é do suor que é da Adão e Eva pela queda. Não, é presente. Então, a prosperidade, ela é um dom de Deus, ela é presente. Ela não é uma conquista porque você deu muito dinheiro para Deus e agora você merece de volta. Quem é que dá para Deus para ele poder ter de volta? Não. Nós tudo devolvemos. Nós não temos como dar para Deus, porque tudo é dele. Ele nos dá para participar. Você pode dar dinheiro na obra do Senhor? Pode, mas por amor, com alegria. Tem galardão, Deus ama o que dá com alegria, mas não para comprar a bênção ou para não ser amaldiçoado, para ir repreender devorador, sabe, essas coisas meio doidas. Isso aí não tem nada a ver com o Novo Testamento e Nova Aliança. Isso aí é cego guiando cego. Podemos ver então que quando nós compreendemos que Cristo em nós, Príncipe da Glória, acaba o comércio gospel, acaba os objetos vendidos, acaba todo o comércio, tudo se torna gratuito. E aí acaba a mamata desses mercenários, desses lobos. Eles odeiam o evangelho da graça de graça, porque não dá lucro para eles. Agora, aqueles que estão no evangelho da graça de graça, eles ofertam com alegria, com amor e tem galardão. Por isso, quando nós falamos aqui em Jeová Shammah, o Senhor está presente, é uma presença que nos ensina de dentro para fora. E aquele que aprendeu com Deus, ele entende. Mas os outros que não aprenderam vão achar que ele é louco, que ele é fanático, que ele está errado. Porque tudo que é diferente é visto como errado, né? E aí as pessoas não compreendem essa dispensação. Ela é muito rara. Meus irmãos, o mais raro do que o ouro é um profeta que fala na unção e direção do Espírito. Vivemos uma dispensação, a Bíblia diz em Mateus 24:24, de muitos falsos profetas. As pessoas estão na carne, no osso, né? No tutano.
pregando um evangelho com fins de ganância, de avareza, fazendo negócio fingido, com palavras suaves, mas o fim deles é perdição. Eles vão se haver diante de Deus. Nessa dispensação, os que têm revelação são perseguidos. São tidos como fanáticos, salgados, desprezados. É normal. Somente aqueles que andaram com Deus e aprenderam com Deus te ouvirão. E nisso sabemos que uma mensagem é realmente de Deus, porque se ela for de Deus, ela será rejeitada por 99,9%. Num deserto de 1 milhão de pessoas, só Josué e Caleb creram? Meu Deus, espero que você seja um desses remanescentes fiéis, que discerne a voz do bom pastor e discerne que Cristo em nós, esperança da glória. Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.